Ouvir música clássica nos deixa mais inteligentes? Será que colocar um Mozart ou um Beethoven no fone é a garantia de uma boa nota na prova? É possível aprender um novo idioma enquanto estamos dormindo? Já pensou que maravilha aproveitar o tempo dormindo para aprender algo novo? Será que isso funciona? Você já tentou alguma dessas táticas? Yes Science está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, falaremos sobre alguns mitos da psicologia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre mitos relacionados à inteligência e à aprendizagem. Eu sou o Thiago. Eu sou o Pablo. E eu sou a Giovana. Sejam bem-vindos ao Yes Science. Yes, science! A capacidade de aprender é uma característica fundamental na nossa espécie. Temos que lembrar que nascemos muito incompetentes e se não recebermos nenhum cuidado logo após o nascimento, a morte é inevitável. Diferente da tartaruga, né, Pablo? Ela já sai do ovo, não conhece o pai, não conhece a mãe e já consegue ir direto pro mar, tem todos os comportamentos adequados para sobreviver. Thiago, as tartarugas têm essa peculiaridade, mas nós precisamos aprender quase tudo, afinal nascemos com poucos reflexos e poucos padrões fixos de ação, os famosos instintos. A capacidade de aprender de uma espécie está diretamente ligada à complexidade do ambiente em que ela vive. Quanto mais diferentes forem os habitats da espécie, maior será a sua capacidade de aprendizado. Nossa espécie vive em desertos quase sem umidades, em regiões com muita água e florestas tropicais, em regiões de calor ou de frio extremos. Por isso, durante a evolução, foram selecionados indivíduos com alta capacidade de se adaptar e de aprender com as experiências. E se a gente parar para pensar, essas capacidades estão sendo colocadas à prova nos últimos anos em razão dos eventos climáticos extremos que a gente está presenciando cada vez com maior frequência. Chuvas torrenciais, seguidas de alagamentos e desabamentos, seca e calor extremo. E na época que a gente está falando aqui em setembro de 2024, a gente tem muita fumaça em razão das queimadas. Será que a gente aprende com o passado, com o presente, consegue reverter ou diminuir as mudanças climáticas que foram causadas por nós mesmos? Bom, a gente fala disso em outro episódio, né? Beleza, Thiago. Voltando ao assunto de hoje, que é a capacidade de aprender, a gente pode definir a aprendizagem como a aquisição de novos conhecimentos. E como resultado dessa experiência, a gente vai mudar o nosso comportamento. Se a gente parar para pensar, esse conceito é muito próximo do conceito de memória, né? Já que o foco está ali, na retenção do conhecimento. Então, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente também está falando da memória. É provável que você já tenha se perguntado como que a gente aprende as coisas, principalmente por causa das nossas experiências na escola. Tinha alguma matéria que você não aprendia de jeito nenhum e em outras que você tinha muita facilidade? Olha, pessoalmente, aquela tal de geometria analítica em que tem um tanto de conceito abstrato, eu simplesmente deixei de estudar pro vestibular. E tinham outras, assim, como sociologia, história, que as pessoas penavam para entender e pra mim parecia uma coisa muito lógica, né? Eu era o contrário, apesar de estar aqui na psicologia, para mim matemática, geometria sempre foi muito fácil, sempre tive maior relação, mais afinidade. Agora, geografia para mim, decorar aquele tanto de relevo, aquele tanto de vegetação, nunca foi fácil. O que explica isso? E mais importante ainda, como que a gente pode melhorar a aprendizagem? Esse é um debate realizado por educadores, psicólogos e muitos outros profissionais ao longo dos séculos. Nas tentativas de encontrar essas respostas, foram aparecendo algumas estratégias para melhorar a aprendizagem. Uma delas envolve a música clássica. Você já ouviu falar do efeito Mozart? Fica com a gente que a gente vai te explicar. O efeito Mozart é o nome que se deu para o suposto aumento na inteligência e, consequentemente, na capacidade de aprender e de resolver problemas associado a escutar música clássica, mais especificamente o Mozart, é claro. Alguém já te falou que escutar música clássica é bom porque te ajudará nos estudos? Muito provavelmente já. Porque essa ideia está muito presente na cultura popular, né, não, Thiago? Por exemplo, nos Estados Unidos, que se tem mais pesquisa sobre esse tema específico, 80% das pessoas dizem estar familiarizadas com o efeito Mozart. E cerca de 73% dos estudantes de psicologia concordaram com a afirmação de que ouvir Mozart aumenta a inteligência. Existem CDs e playlists nas plataformas de áudio falando que quanto mais cedo seu filho começar a escutar música clássica, mais inteligente ele vai ser. Essa é uma indústria que já movimentou milhões de dólares e tem um foco principalmente nos bebês e, é claro, nos pais que têm muita vontade de garantir que o filho vai ter um futuro mais brilhante. Mas de onde vem essa história de que ouvir música clássica nos deixa mais inteligente? Bom, essa história começa com um artigo publicado em 1993 por 3 pesquisadores da Califórnia. O artigo foi publicado em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, a Nature.
Nesse estudo, todos os participantes eram universitários, né? E metade deles escutou 10 minutos de uma sonata para piano do Mozart antes de fazer uma tarefa de raciocínio espacial. Um exemplo muito cotidiano é quando a gente vai viajar e a gente precisa colocar todas as malas no carro. É quase como jogar um Tetris. A outra metade desses participantes não escutou Mozart antes de fazer a tarefa. Os resultados mostraram que o grupo que escutou Mozart se saiu melhor na atividade do que os que não ouviram. Mas cadê a inteligência nessa história, Giovana? Não tem. Por mais que o raciocínio espacial seja uma habilidade ligada à inteligência, não é possível dar esse salto tão grande, não é mesmo? E cadê os efeitos de longo prazo? Eles não foram medidos, já que os participantes escutavam a música e logo depois executavam a tarefa. E onde estão os bebês nesse estudo que o pessoal falou tanto? Não existem. A pesquisa foi realizada apenas com universitários. Incrível, não é? Esse é um caso emblemático de como os resultados de um estudo podem ser distorcidos, principalmente pelo modo como a mídia apresenta esse resultado para o público geral. É comum darem um título bem chamativo e exagerado para chamar a atenção dos leitores, e aí acaba gerando esses equívocos. Beleza, então a gente pode concluir que o efeito Mozart é um mito da psicologia, né, Thiago? Sim e não. Calma que a gente vai te explicar. Bom, escutar música clássica não vai te deixar mais inteligente, mas existem evidências de que escutar uma música, e não precisa ser Mozart, antes de fazer alguma atividade pode ajudar no seu desempenho. Na verdade, nem precisa ser música. Por exemplo, um estudo em 1999 mostrou que escutar uma história de terror antes de fazer uma tarefa melhorava o desempenho nela. A explicação é bem simples, na verdade. A música ou a história de terror pode aumentar o seu nível de alerta, ou seja, você vai ficar mais atento, mais concentrado e por isso vai se sair melhor nas tarefas realizadas logo depois. Talvez deveríamos mudar o nome do efeito Mozart para evitar essa confusão. Afinal, esse efeito descreve o papel discreto que a música ou outra atividade tem sobre a concentração para realizar uma atividade e não tem nada de Mozart nem de inteligência que foram os motivos de sua popularidade. O efeito Mozart é muito discreto e não dá para confiar que ele pode nos ajudar a aprender algo. Por exemplo, um estudo português publicado em 2020 avaliou se o quanto você gosta de uma música pode ajudar numa tarefa de memória verbal. Os participantes memorizaram uma lista de palavras em diferentes condições sonoras: silêncio, sons ambientais naturais, como pássaros, água corrente e tudo mais, e músicas instrumentais em 3 estilos diferentes: metal, eletrônica e jazz. O tipo de música e a preferência por elas não afetaram a capacidade de lembrar as palavras. Foi observado apenas um efeito pequeno em idosos com dificuldades cognitivas, mas nada muito significativo. Pois é, também em 2020, pesquisadores chineses avaliaram se uma música de fundo poderia ajudar em uma tarefa de compreensão de leitura. Quem aí tem o hábito de escutar música enquanto estuda? Será que ajuda? Esse estudo é para você. Os pesquisadores registraram a atividade elétrica do cérebro dos participantes enquanto eles liam frases sobre conhecimentos gerais que podiam estar corretas ou erradas, e escutavam 3 áudios possíveis. O primeiro era uma música em ritmo lento, que acaba deixando os participantes mais relaxados. A segunda seriam músicas em um ritmo mais rápido, que nos deixa mais tensos. E a terceira situação seria em silêncio. Os resultados mostraram que o tipo de música não afetou o desempenho das pessoas. Isso é, elas não conseguiram identificar melhor se as frases estavam certas ou não. No entanto, os dados revelaram que a música afetou as respostas neurais, sugerindo um efeito de distração durante a tarefa. Isso quer dizer que a música não atrapalhou a execução da tarefa, mas ela causou um maior esforço cognitivo para poder realizar ela. Podemos concluir que a música não é muito promissora para nos ajudar a aprender. Uma outra ideia que surgiu foi: vamos aproveitar o tempo que passamos dormindo para auxiliar na aprendizagem. Talvez você já tenha visto em filmes e séries um personagem usando fones para dormir para aprender uma língua ou mudar algum hábito. Será que isso é possível? É provável que vocês desconfiem da resposta. Afinal, caso isso funcionasse, por que a gente não estaria utilizando amplamente essa técnica, não é mesmo, Pablo? Pois é, seria ótimo assistir a aula, não estudar depois e dormir com um fone para aprender o conteúdo. Essa técnica tem o nome de hipnopedia. E não é difícil você encontrar sites vendendo CDs para os mais diferentes objetivos. Essa ideia se tornou popular pois, segundo alguns estudos antigos da década de 50, esses estudos apresentaram resultados favoráveis. Por exemplo, um estudo bastante conhecido mostrou que marinheiros aprenderam o código Morse mais rápido quando escutaram instruções durante o sono. O problema é que as pesquisas posteriores não conseguiram repetir esses resultados.
Essas pesquisas acabaram controlando uma coisa que é muito importante que passou desapercebida nas pesquisas mais antigas. Se a gente dorme escutando alguma coisa, é provável que o nosso sono seja mais leve e que a gente vai acabar despertando com mais frequência. Ou seja, a gente vai ter acesso a parte das informações acordados e não dormindo. Seria ótimo, mas não é possível aprender dormindo. A gente viu no episódio 3 dessa temporada, aquele episódio sobre sonhos e os seus significados, que o sono é muito importante para consolidar o que a gente aprende durante o dia, enquanto a gente está acordado. Então, nesse sentido, é muito importante dormir bem para que a gente possa aprender. Então, pessoal, tem muitas evidências sobre a importância de que uma boa noite de sono tem sobre o desempenho das nossas tarefas. Por exemplo, em um estudo de 2022, os pesquisadores canadenses analisaram a atividade cerebral e o desempenho cognitivo em um grupo de pessoas depois de uma noite normal de sono e depois de 24 horas sem dormir. Conta um pouquinho pra gente desses resultados, Pablo. Os resultados mostraram que a privação do sono causou maior impulsividade e maior dificuldade de lidar com as emoções, provavelmente porque se observou também um processamento neural mais lento. Esses achados têm implicações práticas, pois tem se tornado um consenso entre pesquisadores que inclusive deveríamos modificar o horário de início das aulas para as crianças e adolescentes, que têm uma necessidade maior de sono em comparação com os adultos. Quem já estudou no período da manhã, com as aulas começando às 7 horas, sabe bem do que estamos falando, não é mesmo? Eu mesmo já cheguei até ir para a escola por volta das 6 e pouco, para aproveitar uma caroninha, né? E nessa direção, um estudo realizado por italianos em 2020 utilizou 2 grupos, um que começava as aulas às 8 horas, horário padrão da Itália, né, que já é um pouco melhor do que no Brasil, e outro grupo em que as aulas começavam às 9, o que está mais alinhado com o ritmo natural do despertar dos adolescentes, né, que necessitam de mais horas de sono do que um adulto. Os resultados mostraram que o início das aulas mais tarde teve efeito sobre a qualidade e a duração do sono, e também melhorou a capacidade dos adolescentes em prestar atenção. Eles conseguiam focar em um mesmo assunto por mais tempo e também melhorou o desempenho acadêmico. Ou seja, nada de inventar estratégias como dormir escutando aula de inglês, porque além de não ser eficaz em termos de aprendizagem, também prejudica o seu tão precioso sono, que será fundamental para você aprender acordado no dia seguinte. A ideia de aprender algo dormindo aparece e se sustenta também por causa de uma lógica capitalista, na qual o tempo é dinheiro. Enquanto você dorme, outros estudam ou trabalham. Assim, o tempo dormindo seria um desperdício do ponto de vista produtivo. Assim, qualquer estratégia que supostamente possa agilizar o processo de aprendizagem é sedutora, pois desse jeito estaremos ganhando tempo. Aposto que muitos de vocês já ouviram áudios recebidos no WhatsApp em velocidade maiores, 1,5 ou 2 vezes a velocidade do áudio. E que para ver vídeos ou aulas gravadas, também já colocaram reprodução na velocidade maior, não é mesmo? Mas será que isso não prejudica a aprendizagem daquele conteúdo? Pois é, essa foi a pergunta de um estudo dos Estados Unidos que foi publicado em 2022. Os pesquisadores apresentaram videoaulas em diferentes velocidades, na normal, 1.5 e 2.0. E aí eles faziam um teste de compreensão sobre esse conteúdo logo depois que a videoaula era exibida e uma semana depois também. Os resultados mostraram que o desempenho no teste foi semelhante entre os que viram o vídeo na velocidade normal, de 1.0, e os que viram na velocidade de 1.5. No entanto, o desempenho no teste caiu consideravelmente na velocidade 2.0. Ou seja, Giovana, só faz sentido acelerar o vídeo com o conteúdo que você precisa aprender se o tempo economizado for utilizado para estudar mais ou rever o vídeo mais de uma vez. Parece que não há solução mágica para facilitar ou melhorar a nossa aprendizagem. Então, o que nós podemos fazer? A psicologia tem algumas dicas e nós vamos contar elas aqui para vocês. Bem, tudo começa quando você recebe a informação pela primeira vez. Nesse momento, você deve tentar fazer um processamento mais rico dessa informação, pois isso facilitará você lembrar dela depois. E como isso pode ser feito, Giovana? Uma possibilidade é você usar uma técnica que é chamada de ensaio elaborativo. Nessa técnica, você tenta relacionar uma nova informação com alguma outra que você já sabe. Desse modo, você vai usar alguma coisa que você já aprendeu para auxiliar no aprendizado dessa nova informação. É mais ou menos como fazer um puxadinho com o que você já sabe. A casa já está lá e você só vai acrescentar mais um quarto nela e não construir uma casa do zero, que é uma coisa bem mais trabalhosa, né? Então isso é importante, porque é dessa maneira que a gente armazena as informações, já que elas estão ligadas umas às outras em termos de semelhança de significado. Então, por exemplo,
Vamos supor que o seu avô tinha um Fusca. Essa associação constante das duas informações faz com que, quando você se lembra do seu avô, fica mais fácil de você se lembrar também de um Fusca, e vice-versa. Então é como se uma informação ajudasse a puxar a outra, tipo um efeito dominó. E é por isso que o ensaio elaborativo ajuda tanto, principalmente quando o conhecimento a ser aprendido é muito complexo. Outra dica que a gente pode dar é baseada em algumas evidências que apontam que quanto mais tempo você gasta estudando o conteúdo, mais você aprende. Essa hipótese é chamada de hipótese do tempo total. Ela foi descrita a primeira vez em 1880. Faz tempo que a gente sabe que o jeito é sentar e estudar. No entanto, não quer dizer que o ideal é você estudar o mesmo conteúdo por 10 horas seguidas. Aposto que alguns de nós aqui mesmo, já fez isso antes de uma prova, né? Tentou estudar tudo de uma vez porque não conseguiu estudar antes. E não é porque você está cansado depois de estudar várias horas seguidas que isso é garantia que você tenha aprendido o conteúdo. Na verdade, as evidências apontam que é melhor você fazer uma distribuição dessas horas. É melhor você estudar ao longo de dias diferentes durante algumas horas do que você estudar várias horas seguidas. Por último, mas não menos importante, você pode usar a técnica que é chamada de expansão da evocação. As evidências sugerem que essa é a melhor maneira de estudar. Esse método funciona assim: você estuda um conteúdo e, digamos, uma hora depois você responde uma questão sobre o tema estudado. Se você acertou tudo, no dia seguinte você revisa o conteúdo e depois de 2 horas você responde outra questão sobre o conteúdo. Na medida que você vai acertando as questões, você vai ampliando o tempo entre o estudo e o teste, um dia, uma semana, até um mês. Caso você erre, volte algumas casas, estuda o conteúdo de maneira mais completa novamente e faz um teste após um intervalo curto. Acertou? Aumenta o tempo entre o estudo e o teste e assim por diante. Tá pronto para começar a estudar? Para terminar, só podemos dizer que realmente não há solução fácil e rápida para aprender alguma coisa. Assim, com as evidências que temos disponíveis até o presente momento, podemos afirmar que ouvir música clássica não nos deixará mais inteligentes e que não é possível aprender algo enquanto dormimos. Esses são mitos da psicologia. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema para novos episódios? Curta, compartilhe e deixe seu recado em nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigado e até mais.